Muito boa tarde, amigas e amigos. Oração Ação, mais uma vez, entrando em suas casas, recebendo a sua presença, a sua companhia, nessa fraternidade, pelo menos nesse ensaio de fraternidade que nós fazemos todos os dias e que temos a alegria de contar com a sua presença, com seu compartilhamento, com o seu apoio, nesse exercício que é imprescindível para esse momento das nossas vidas. Não esse especificamente, mas esse é um exemplo dos exercícios que nós precisamos fazer. O Evangelho no Lar é um, sem dúvida, ainda mais importante que esse. E, acima mesmo do Evangelho no Lar e desse, é claro, a prática do bem. A prática do bem em todos os lugares, nas ruas, com nossos amigos moradores das ruas, nos ônibus, nas filas de ônibus, no nosso local de trabalho, no trânsito, em família, no casamento, nas amizades. Não há espaço que não tenha sido colocado por Deus em nossas vidas para nos exercitarmos ao amor. Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, e Deus é amor. Um prazer estar com vocês aqui, e hoje vamos tocar num tema visceral para esses nossos momentos. Gosto muito de um verso de uma música cantada por Marina Lima, que ela começa a música dizendo: para começar, quem vai colar os tais caquinhos do velho mundo? Quem vai colar? É inegável que sempre a humanidade viveu mal as diferenças, que a humanidade, se identificando com as diferenças, supondo ser as diferenças, fez de tudo guerras. A diferença entre os sexos, por exemplo, era para ser uma das mais lindas cooperações da humanidade. E nós transformamos em guerra dos sexos. Não é? A diferença entre ricos e pobres também era para ser um dos maravilhosos exercícios de fraternidade, que afinal de contas, que são as fortunas, que são os ricos, sem a cooperação dos pobres, que são os pobres, sem as oportunidades dadas pelos ricos. Mas mesmo assim nós transformamos a relação entre pobres e ricos na luta de classes. E assim as guerras comerciais, infelizmente, tão acirradas nos nossos tempos, mas também as próprias diferenças entre as profissões, entre as ideologias. As diferenças em si não fazem nenhum mal. Não há qualquer problema em existir as diferenças, tanto que a vida, a natureza, Deus nos trouxe tantas diferenças. A questão é como nós temos vivido essas diferenças. Como nós temos vivido. Os exemplos são muitos. As diferenças entre os sexos foram propostas por Deus como exercícios de integração. As diferenças entre os animais nos ecossistemas, entre os órgãos dentro do nosso corpo. Será que podemos prescindir dos pulmões, do fígado, do coração ou do cérebro? Qual deles é o mais importante? Ora, meus amigos,
Que disputa absurda! Se eu viesse lhes propor, não por uma cirurgia, não por uma necessidade médica, mas por um exercício de tortura, retirar um órgão seu, qual você ia preferir que eu retirasse? Qualquer pessoa minimamente sadia ia falar, mas você não tem direito de me tirar um órgão, um braço, um dedo que seja. Quem lhe deu esse direito? Quem nos deu esse direito de lidar com as diferenças de uma maneira violenta, agressiva, humilhante? Muito pouco inteligente, porque toda humilhação que praticamos agora volta depois na vingança como a nossa própria humilhação. Se não nessa vida, nas muitas vidas. Porque as energias paradas, elas nos adoentam e nós projetamos sobre os outros que nós supomos responsáveis por elas. Essa tem sido a nossa tragédia, a tragédia do karma, a tragédia da dor, a tragédia das expiações e provas, que nós somos convidados na transição planetária a ultrapassar. Só se livrará da dor, ensinou Jesus. Só nos livraremos de todo o mal, não caindo mais em tentações. E a tentação das tentações, o erro que origina todos os outros, é o orgulho e o egoísmo. Viver a diferença entre orgulho e egoísmo nos tem feito dizer, impor que os homens são melhores que as mulheres, que os brancos são melhores que os pretos, que os ricos são melhores que os pobres, que os cristãos são melhores que os muçulmanos, matando muçulmanos nas cruzadas, por exemplo. A hierarquia das diferenças é absurda. É mesmo querer dizer qual órgão escolhemos tirar dos nossos corpos. Nenhuma cultura da Terra é menor. Todas as culturas da Terra têm algo a nos ensinar. Os aborígenes, os africanos, os australianos, os europeus, os norte-americanos, os chineses, os japoneses. Todos têm tanto para nos ensinar, e nós a eles, que competir, propor uma raça superior, uma cultura melhor que a outra, é um absurdo, é uma violência. Isso é tão evidente, mas tão evidente que chega a ser uma tragédia. Que com os meios de comunicação, as redes sociais, nós nos tenhamos tornado ainda mais guerreadores da diferença, ainda mais opressores frente à diferença. A polarização, as polarizações, porque não, elas abrangem a política, mas a religião também, atingem as famílias, os casamentos, atingem as visões da cultura, atingem praticamente todos os campos das nossas vidas. Mata-se por times de futebol, por partidos políticos, por candidatos, por religiões, líderes religiosos, por cantores, por séries, nós fazemos rivalidade por tudo. Aonde vamos parar? Ou principalmente, a partir do que vamos nos mover?
Vamos ver essa pergunta que foi feita no nosso O Consolador para Emmanuel. A partir de uma vivência que, para mim, eu tenho muito marcante na minha vida. Me lembro que estava eu brincando no quintal da minha casa com um amigo, era muito pequeno, e nós nos desentendemos e ele me xingou. O xingamento clássico, xingar a mãe. Ocorre que segundos depois dele ter xingado a minha mãe, entra quintal adentro a minha mãe, vinda da rua. E eu, aproveitando a oportunidade para atacar o meu amigo, naquela oportunidade feito meu inimigo, pela minha atitude infantil, chamo minha mãe, conclamo minha mãe à guerra, dizendo: mãe, ele xingou você. E aí minha mãe, com uma maravilhosa presença de espírito, isso no espiritismo ganha, essa expressão ganha uma conotação saborosíssima. Ela, com presença de espírito, questionou: mas eu sou o que ele disse que eu sou? Confesso a vocês que eu dei um nó na minha cabeça. Mas ela repetiu: eu sou o que ele disse que eu sou? E eu fui obrigado a concordar: não. E ela fez assim: então não liga. E entrou. Essa passagem é preciosa para todos nós que entramos em guerra com pessoas que deviam ser nossos amigos, para todos nós que nos dizemos cristãos e que afinal deveríamos nos perguntar como o Cristo vê as nossas polarizações, como o alto, como os instrutores, como a luz vê essa polarização. Os instrutores seriam espíritas, evangélicos, seriam brancos ou pretos, seriam brasileiros, seriam de esquerda ou de direita? O que vocês acham? Vamos ver a pergunta e a resposta de Emmanuel. No caminho da virtude, é a pergunta 258 de O Consolador, um livro que nós não nos cansamos de recomendar. Busque, compre, estude, como nós estamos fazendo aqui. É só um estímulo isso aqui. Pergunta número 258 é lançada a Emmanuel nos seguintes termos: no caminho da virtude, o pobre e o rico, e nós aqui estendemos para o branco e o preto, o rico e o pobre, não, o rico e o pobre, o branco e o preto, o brasileiro e o estrangeiro, de esquerda ou de direita, o santista e o corintiano, etc., o homem e a mulher. No caminho da virtude, o pobre e o rico da terra podem ser identificados como discípulos de Jesus? Vejamos a resposta. O título de discípulo é conferido pelo Divino Mestre. Já começa aí. Já começa aí uma lição inesquecível. Nós, muitas vezes, idolatramos líderes religiosos. Colocamos-nos como santos. E é fato que grande parte dos canonizados pelas igrejas, naquela encarnação pelo menos em que foram canonizados,
não mereceram tal título. Muitos idolatrados não o são pelas instituições, mas são pelos fãs, são pela mídia. E é fato, evidente, que muitos dos ídolos da música, dos esportes, da política, não merecem a idolatria que lhes é dada. Claro que não vamos citar nomes aqui, mas vamos dizer que são muitos. E o pior de tudo é que nessas guerras espalha-se por toda parte, pelos ídolos e pelos próprios fãs, a autoidolatria. Como se apenas os nossos valores, nossos times, nossos ídolos, nossos líderes fossem os bons, os respeitáveis, os detentores da verdade. Nem eles o são, e muito menos nós podemos nos dar esse papel dos grandes juízes do mundo, condenando, torturando, executando, ainda que por palavras, mas também por energias, por sentimentos e pensamentos, todos aqueles que pensem diferente. Não é? Então, Emmanuel começa dizendo que o título de discípulo é conferido pelo Divino Mestre, ninguém mais. Nem os seguidores, nem as instituições, nem a mídia. É concedido pelo Divino Mestre a todos os homens de boa vontade, sem distinção de situações, de classes ou de qualquer expressão sectária. Olha que coisa linda. Em primeiro lugar, situando a virtude central, não como um amor purificado e inatingível, não como a obtenção de milagres, mas simplesmente a questão da boa vontade. Paz na terra aos homens de boa vontade. Aqui, Emmanuel, em completa harmonia com a proposição de Jesus, diz que discípulo são todas as pessoas de boa vontade, sem distinção de qualquer expressão sectária. Vejam que revolução aconteceria agora se, por um milagre absurdo, todas as pessoas da terra, em meio mesmo às guerras, aos ódios, às palavras mal colocadas, às acusações terríveis, ganhassem, como por um maravilhoso encanto, a consciência de que no território oposto às suas ideias, crenças, idolatrias, está um candidato a discípulo de Jesus, que ele estaria acusando, denegrindo, agredindo uma pessoa que pode, tanto quanto ela mesma, ser um discípulo de Jesus. Necessariamente deporíamos as armas. E esse ato de deposição das armas tem uma imagem maravilhosa. Imagine, num pôr de sol, um inimigo encontrando-se frente a frente com o outro, mas negando-se a reproduzir a agressão em pensamentos, sentimentos, palavras e ações.
negando-se. Ao contrário, desembainhando a sua espada e, em vez de atacar com ela, fincando-a no chão, ajoelhando-se perante o inimigo e perante a espada. E à luz do crepúsculo, orando frente à espada, então transformada em cruz, na presença de ambos. Imagine que cena fantástica. Que coisa linda para fazerem os generais, os soldados de todas as guerras. Não é? Que assim seja o quanto antes. Continua Emmanuel dizendo assim: com responsabilidade dos bens materiais ou sem ela, para longe de qualquer idolatria, ele nomeia os ricos como os que assumiram a delicada responsabilidade dos bens materiais. Então, com responsabilidade dos bens materiais ou sem ela, o homem é sempre rico pela sua posição de usufrutuário das graças divinas. A começar, diria eu, pela graça divina da vida. Pela graça divina de pensar, de sentir, de falar, de caminhar, de respirar. Então, com responsabilidade dos bens materiais ou sem ela, o homem é sempre rico pela posição de usuário das graças, de recebedor das graças divinas. E, além do mais, temos de ponderar que, em toda situação, a criatura encontrará responsabilidade na existência. Todos nós, sem nenhuma exceção, responderemos pelos atos praticados. Claro que quem planta luz, colhe luz. Quem planta ventos, colhe tempestades. Então, diz Emmanuel que temos que ponderar que em toda situação a criatura encontrará responsabilidade na existência. Razão porque os sinceros discípulos de Jesus são iguais aos seus olhos, sem preferência de qualquer natureza. Sem preferência de qualquer natureza dentro das separações sociais, políticas, econômicas, culturais, esportivas, religiosas. Os milhões de fragmentações dos homens. Está na Bíblia de uma maneira linda e clara. Deus não faz acepção de pessoas. Jesus, como disse Emmanuel, não faz diferença entre os seres pelo que é humano. A diferença que o ser se faz perante Deus, que é amor, perante Jesus, que é um com Deus e, portanto, é amor também, é a aproximação que ele mesmo fizer em relação ao amor. Luminoso foi o momento, numa entrevista no programa Jô Soares 11h30, em que Divaldo Pereira Franco falou que que acreditava, que honrava, que admirava muito mais um ateu que se mostrasse solidário do que um religioso que se mostrasse hipócrita.
Vejam, amigos, que o mais longo discurso de Jesus a respeito de uma atitude humana foi contra a hipocrisia aos religiosos do seu tempo. Então, pouco importa o título que as pessoas deem-se umas às outras, pouco importa mesmo os títulos e os rótulos que as pessoas derem a si mesmas. Ah, eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou trans, eu sou corintiano, eu sou santista, eu sou católico, eu sou espírita. Se está bom para você, ninguém tem nada a ver com isso. Sejamos cada um, demos a cada um, como dizia Chico Xavier, a cada um eu dou o direito de ser como é. A mim, eu me cobro o dever de ser a cada dia um pouco melhor. Que o nosso Chico, que Divaldo, que Jesus orientem nossas mentes, nossas cabeças e nossos corações para pacificarmos. Porque a paz e a boa vontade são as virtudes centrais para esse momento das nossas vidas. A paz, porque a paz na terra, que está em vias de acontecer após os delírios das guerras que estão acontecendo e que ainda seguirão. Após esses delírios haverá paz na terra, e essa paz na terra será exclusivamente aos homens de boa vontade. Os outros serão reexilados para outros planetas. Em outra passagem, Jesus profetiza: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Não sou eu, não tenho autoridade nenhuma, nem mediunidade nenhuma, nem presciência nenhuma para falar nada sobre o futuro, mas Jesus estabeleceu que os mansos herdarão a terra. Somente aqueles de nós que se autopacificarem, que servirem uns aos outros, irão como que costurando retalhos numa imensa colcha de fraternidade, de empatia, de compaixão, de solidariedade. Quem vai juntar os caquinhos do velho mundo? Quem vai costurar os retalhos que restam após as guerras humanas? Diremos que essa junção dos retalhos se dá pela generosidade, pela compaixão, pela empatia, pela caridade, pela fraternidade. Tome suas decisões agora. Polarização ou fraternidade? E escolha coerentemente, sempre, em todas as suas decisões, o que você tiver escolhido. Mas saiba das consequências da sua decisão. Paz e bem para todos. Saudando os amigos, Enir Cajazeira, Marco Aurélio Trindade, Rosângela Hautmann, Elise Inácio, seja muito bem-vinda, Maria José Sobral, Diana Costa, Andréa Santos, Enir Cajazeira pedindo vibrações pela saúde da nossa amiga desse espaço, Mônica Silva, que ela receba nossas melhores energias, assim como todos os doentes das famílias, das amizades de todos aqui presentes, todos os doentes que não estão, que não tem ninguém para pedir por eles. Saúde e paz para todos os seres humanos, para todas as criaturas de Deus. Muito obrigado pela presença de todos. Amanhã continuaremos, você é nosso convidado, e compartilhe. Compartilhe essa live, especialmente de hoje, é o pedido que nós fazemos. Precisamos de mais de paz. Graças a Deus e até amanhã.